Que Deus abençoe você. Que a Virgem Maria acompanhe a sua família e renove no seu coração a fé, a esperança e o amor. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. O Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra possa produzir em nós os frutos de vida eterna. E este fruto, o primeiro deles, é exatamente esse cumprir a missão com alegria. Veja que o texto que antecede a este texto lido hoje retrata quando Jesus envia os seus apóstolos, seus discípulos, à missão, a anunciar o reino de Deus, 2 a 2. E agora eles retornam e dizem a Jesus, da alegria da missão cumprida. Reuniram e assim contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Os milagres, o ensinamento da virtude verdadeira, e então Jesus os convida ao descanso, a um lugar deserto, para recuperar as energias dadas na missão do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Veja que os apóstolos não tinham tempo, como o próprio Jesus, sequer para comer, para descansar. E Jesus os chama para ir para um lugar deserto. Quando eles chegam ali, uma multidão estava esperando por Jesus e pelos apóstolos e pelos discípulos. Isso mostra que o povo tem sede de Deus e precisa de anunciadores que animam, que fortalecem a fé daqueles fiéis que querem se alimentar de Deus. E quando Jesus vê aquela multidão, ele tem compaixão. Ele sente as dores daquele povo que estava como ovelhas sem pastor. E o que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que vai se desnutrindo, uma ovelha que vai perdendo a alegria de ter um alimento saudável. Pois a missão do bom pastor é exatamente essa: alimentar, proteger, defender cada ovelha do lobo, do pasto seco, da água podre. E assim, quando Jesus diz que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor, Jesus está alertando sobre a situação daquela multidão que não estava sendo cuidada como deveria ser cuidada, pelo anúncio da palavra, pela caridade fraterna, pelo amor e pela proteção contra os ataques do inimigo. Que Deus nos conceda essa graça de sermos vistos por Jesus, ainda quando estamos como ovelhas sem pastor. Mas ao mesmo tempo nos exorta a cuidar de rezar para que Deus envie operários para a messe. Que neste domingo, o 16º do tempo comum, sejamos movidos a ter esse itinerário do bom pastor, a deixar-nos alimentar pelo bom pastor, a deixar-nos proteger de todas as armadilhas que o inimigo coloca em nossa frente. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.